Repita comigo: precipitação. Esse é um dos maiores e principais motivos que tem arruinado com a vida de muitas pessoas. Quem sabe o significado da palavra precipitação? Repita comigo: queda rápida. Então, pense muito bem antes de qualquer decisão. Porque quando nós falamos de precipitação, nós estamos falando de uma queda rápida. E o que realmente tem poder para destruir com a sua vida, não é aquilo que demora, mas é aquilo que pode ser feito em poucos segundos, poucos minutos ou em pouquíssimas horas. Quando Ana, por muito tempo ela foi estéril, ela não conseguia ter filhos, e uma determinada oportunidade, ela estava no templo, orando, só que no texto que está escrito isso, diz que ela estava com os joelhos dobrados e falando muito baixinho, então ninguém conseguia ouvir. E quando Eli viu que ela estava naquela posição, na cabeça dele veio o seguinte: mais uma vez essa mulher está se embriagando, está embriagada, perdeu o controle. E quando ele disse isso para ela virou para ele, ela estava chorando, e ela disse o seguinte: não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu não estava bebendo, eu estava chorando e clamando ao meu senhor. Reações como essa, ou ações como a de Eli, se nós formos dirigidos pela natureza humana, de cara a gente vai querer responder, de cara a gente vai querer retrucar, de cara a gente vai querer rebater. Só que ela teve autocontrole, ela não fez nada, ou seja, ela não se... Por isso, no mesmo lugar, da mesma pessoa, onde ela foi humilhada e envergonhada, ela recebeu a única vitória que ela nunca tinha tido até aquele dia, porque ela não se precipitou. E quando ela recebeu Samuel, Samuel foi um dos principais profetas de toda a história. Samuel, por muito tempo, foi ele que dirigiu, foi ele quem liderou a nação de Israel. E na Bíblia diz que conforme o tempo foi passando, e ele foi ficando em idade muito avançada, a nação, o povo, começou a pedir para que um rei fosse nomeado. E por quê? Porque eles estavam olhando para as nações vizinhas, eles estavam olhando para a multidão. E nisso, a resposta do Senhor para Samuel foi a seguinte: não é você que está sendo rejeitado, eles me rejeitaram. Só que muitas vezes, o Senhor nos testa de duas maneiras. Primeiro, retendo aquilo que nós estamos pedindo, e muitas vezes, entregando. E assim como eles pediram, o Senhor entregou. E entregou quem? Saul. O pior rei que eles poderiam ter recebido, um rei covarde. Nós vemos uma nação que se precipitou 100%, porque era um povo 100% dirigido por Deus. Porque quando na Bíblia diz que era Samuel quem estava dirigindo e liderando eles, Samuel era 100% instruído pelo Senhor. Então eles decidiram abrir mão da direção de Deus para serem dirigidos por um homem. Precipitaram-se. Depois que Saul foi nomeado rei,
Ele começou bem, só que aquilo que estava dentro começou a sair. Se mostrou um rei orgulhoso, covarde, impulsivo, altamente invejoso. E em uma determinada oportunidade, quando eles iriam sair para a batalha, naquele tempo eles sempre tinham o costume de fazer o seguinte: eles apresentavam holocaustos, faziam sacrifícios para Deus, e só depois eles saíam para a batalha. Do que nós estamos falando? Repita comigo: consagração. Assim como muitas vezes nós oramos, nós ungimos, naquele tempo eles apresentavam sacrifícios. Só que nessa oportunidade ia ser um pouco diferente, porque Saul não tinha competência nenhuma para fazer aquele sacrifício. E Samuel disse o seguinte: me aguarde 7 dias. Se dentro de 7 dias, quando eu for no lugar que eu preciso ir, quando eu voltar, eu vou apresentar o sacrifício. E nisso, Saul esperou. Foi esperando, passou um dia, passou outro. E conforme os inimigos iam se movimentando, se aproximando deles, ele foi tomado por repita comigo, medo. O sentimento de medo pode te arruinar de formas que você não consegue imaginar. E forçado pelas circunstâncias, Saul apresentou os holocaustos. Ele apresentou aquele sacrifício. Só que no texto diz bem claramente: enquanto ele sacrificava, repita comigo, enquanto ele sacrificava, quem chegou? Então, por questão de minutos ou de horas, ele jogou todo o reinado dele no lixo. Porque quando Samuel chegou até ele, já chegou dizendo: o que é que você fez? Por que você fez isso? E ele disse: forçado pelas circunstâncias, eu acabei apresentando. E Samuel respondeu o seguinte: se você não tivesse feito isso, ou se você não tivesse se precipitado, o Senhor teria estabelecido o seu reinado para todo sempre. Já tinha um plano estabelecido. Era aquilo que o Senhor tinha preparado. Só que uma precipitação, por poucos minutos, ou que seja 1, 2 horas, fez com que ele perdesse aquela posição que era para ter sido estabelecida para o resto da vida dele. Abraão. O que Abraão mais queria? Um filho. Ele tinha tudo, só não tinha um filho. Só que o Senhor já tinha dado a promessa. O Senhor já tinha o propósito de abençoá-lo de uma forma grandiosa, entregando aquilo que ele mais queria. Só que Abraão fez o quê? Se precipitou. E ele se deitou com a serva. Porque ele não teve paciência e ele não teve fé para confiar naquele momento. Esaú estava com fome, só que ele tinha a primogenitura, ou seja, privilégios. Pelo fato da fome dele ter sido muito maior do que aquilo que tinha sobre a vida dele, ele fez o quê? Se precipitou, abrindo mão daquilo que era mais importante, em troca de um prazer momentâneo. Moisés, quando ele foi separado para liderar o povo da escravidão, para libertar de uma vez por todas, chegou um momento que, pelo fato de ser um deserto, sol e a falta de água, o povo, a nação estava com muita sede. E eles começaram a clamar ao Senhor, e o Senhor respondeu. E o Senhor fez o quê? Pediu para que ele fosse até a rocha e fizesse o quê? Bata na rocha. Ele bateu na rocha
e água saiu. Ele bateu, depois dele ter clamado, e ele recebeu aquilo que ele tinha ido buscar. Só que em uma segunda oportunidade, o povo precisou de água novamente. Só que dessa vez o Senhor falou diferente. O que ele disse? Falha a rocha. E o que ele fez? Quanto tempo dura uma batida numa pedra? Não sei nem falar, meio segundo, milissegundo? E por conta dessa precipitação, desse curto espaço de tempo, ele não entrou na terra prometida. Moisés, disparado, foi o homem que mais realizou milagres. Ele presenciou todas as pragas do Egito, fez água sair da rocha 2 vezes, transformou o cajado em serpente e tantas outras coisas. Só que mesmo assim, ele não entrou onde eles mais queriam entrar, que era a terra prometida. Qual é a sua terra prometida? Qual é o lugar que você deseja entrar? Qual é o lugar que você quer habitar? Quais são as conquistas que você quer viver? Tome cuidado. 1 segundo é o suficiente para você perder tudo. 30 minutos é mais do que o necessário para você perder tudo. 1 hora, 1 dia de decisões erradas é o suficiente para o Senhor te deixar de fora daquilo que era grandioso. Não viva um dia como sendo mais um dia. Não haja como se qualquer atitude que seja pareça ser insignificante, porque pequeno não significa insignificante, porque isso pode custar muito caro. Quando nós falamos de precipitação, nessa passagem de Moisés, o que é mais forte, que mais mexe comigo, é que depois que ele bateu na rocha pela segunda vez, sabe o que o Senhor disse para ele? Porque você não confiou em mim, você não vai entrar. E a grande maioria não confia naquilo que o Senhor está dizendo. Existe uma coisa que eu falei no trabalho dos jovens, e é algo que está vindo para mim constantemente, porque tem mexido comigo de uma forma que eu não consigo assim, nem transferir para vocês. Não siga a multidão. Não queira ter reis como aquela nação queria ter parecido com os de fora. De 450 profetas de Baal contra Elias, quantos fizeram fogo do céu descer? 1, a minoria. De 2 milhões de pessoas que entraram na terra prometida, ou que caminharam pelo deserto, quantos entraram na terra prometida? 2. De toda a humanidade que estava totalmente perturbada, maquinavam o mal, mentalidade perversa, quantos entraram na terra, na arca, e depois herdaram toda a terra? Noé e a família. Quem foi que recebeu o prêmio por ter vencido Golias? Saul e o seu enorme exército, ou somente um único homem? Então sai fora da multidão. Aquilo que você quer viver não está no meio da massa, está no meio da exceção, está no meio das minorias. A grande maioria não quer buscar ao Senhor, a grande maioria não quer caminhar 1 milha a mais, a grande maioria não quer abrir mão dos prazeres imediatos, a grande maioria não quer renunciar, a grande maioria não quer orar. Para você ser a diferença, para você viver uma vida diferente, você precisa ser diferente. E entre todas as direções, a grande maioria não quer, repita comigo, servir. O que seria servir? Olha o que diz
em Gálatas 1, versículo 10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Pergunte isso para você. Acaso você está esperando a aprovação de pessoas? Acaso vocês estão esperando reconhecimento de pessoas? Tem alguém esperando aplausos, elogios de pessoas? Ou será que procura a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar pessoas, repita comigo, não seria servo de Cristo. Primeiro passo para você se tornar um servo. Pare de agradar, pare de buscar agradar pessoas, porque isso vai te afundar. Hoje nós vivemos em um mundo que a marca é muito mais importante do que o próprio produto. Hoje nós vivemos em um mundo em que aquilo que as pessoas têm é mais importante do que aquilo que elas são. Hoje nós vivemos em um mundo onde o fútil, aquilo que realmente não tem valor de verdade, se sobressai sobre aquilo que realmente tem importância. Não se enquadre nesse tipo de pessoas. Não se enquadre nesse padrão. Porque quando nós falamos de servir, para muitos é uma palavra muito linda, está na moda, o meu propósito é servir, mas poucos realmente entendem o significado do que é viver uma vida de servidão. Lucas 12, versículo 35. Estejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes, repita comigo, felizes os servos cujo o Senhor, o quê? Segundo passo, para você desenvolver essa capacidade de servidão. Felizes são aqueles cujo Senhor encontrar vigiando, ou seja, atentos, aqueles que estão focados nos lugares certos. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos, repita comigo, que o Senhor encontrar preparados. Percebam que nesse versículo nós acabamos de falar sobre as candeias estarem acesas. Alguns dias para trás, nós falamos sobre a parábola das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. Eu não preciso repetir, mas todos conhecem a história. 5 se prepararam, 5 permaneceram atentas ou vigiando. Por isso, quando o Senhor voltou, na hora que elas menos esperavam, elas entraram em um lugar de glória. Porém, aquelas que não estavam prontas, aquelas que deixaram para depois, e quando chegou a oportunidade, deixaram escapar aquela que era a maior vitória delas. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Para quem não conhece essa passagem, em uma determinada oportunidade, os discípulos começaram a discutir quem que vai sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Ou seja, quem vai estar em destaque, quem vai estar em evidência, quem vai estar naquela posição mais alta. O que eles estavam procurando? Repita comigo, imagem. Porque eles queriam ser vistos e reconhecidos como aqueles que estavam do lado da pessoa mais importante.
Quantos não têm esse mesmo tipo de discussão? Brigando para quem vai estar na posição mais alta, mas no sentido de soberba. Para quem vai estar em maior destaque, para quem vai alcançar o maior reconhecimento, para quem vai ter o nome mais famoso. E Jesus disse o seguinte: não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles, repita comigo, foram preparados. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não vai colocar você em um lugar só porque Ele gosta mais de você. Ele não vai colocar você em um lugar porque você pode dar mais. Mas Ele coloca você no lugar se você estiver preparado para esse lugar. E não adianta eles discutirem. Eles poderiam discutir quanto tempo fosse necessário. E o Senhor disse: não cabe a mim. Ou seja, repita comigo, depende de nós, de todos vocês. Se nós vamos sentar à direita ou à esquerda de Deus, isso depende das nossas escolhas. E o Senhor deixa muito claro que o maior não seria aquele que sentasse à direita ou à esquerda. O maior seria aquele que tivesse a capacidade de servir. Então Jesus os reuniu para consertar a situação. Ele disse: vocês já devem ter notado como o poder sobe à cabeça dos governantes. Quem já notou isso? No início eu disse, o Senhor nos testa de duas formas. Muitas vezes retendo aquilo que nós queremos e muitas vezes entregando. Muitas vezes Deus te dá poder, autonomia, autoridade. Ele te dá visibilidade para ver o que vai sair de dentro de você. Então Jesus se reuniu para consertar a situação e ele disse: vocês já devem ter notado como o poder sobe à cabeça dos governantes deste mundo, que logo se tornam tiranos. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser o maior, repita comigo, deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro, deve se tornar escravo. É o que o Filho do Homem faz. Ele veio para servir, não para ser servido, e para dar a própria vida para salvar muita gente. Jesus não se apegou ao fato dele ser filho de Deus. Jesus foi tudo aquilo que o homem deveria ser, e ele foi tudo o que Deus era. Se Deus foi quem criou os céus e a terra e tudo que na terra existe, tudo isso é dele, tudo era de Jesus. Ele tinha autonomia, controle para fazer qualquer coisa. Assim como naquela passagem ele disse: se eu quisesse, eu teria pedido ao meu pai que descesse com 12 legiões de anjos para exterminar com tudo aqui. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele mandava em absolutamente tudo. Só que grandeza para ele nunca foi posição, mas sim posicionamento. O que fez Jesus ser quem ele é, não era o fato dele ter sido filho de Deus, mas sim o fato dele ter feito aquilo que ele fez. Para quem não se recorda, de quem que Moisés era filho? Da filha de Faraó. Então ele era da nobreza. Ele tinha poder. Ele tinha autoridade. Ele tinha bens. Ele tinha o porquê se gabar. Só que no livro dos heróis da fé, lá em Hebreus, diz que pela fé Moisés abriu mão do fato dele ser a filha de Faraó, filho da filha de Faraó, para se
para ser humilhado e envergonhado junto com o povo de Deus, porque o foco não estava nele, o foco estava em libertar o povo. Ele nunca pensou nele, ele pensava nos demais. Ele não pensava no fato dele estar em um palácio, estar em um lugar perto do trono, assentado ao lugar à direita ou à esquerda de Faraó, mas o foco dele sempre foram as pessoas. Quanto mais o seu foco for em si, mais a sua vida vai travar. Quanto mais o seu foco for nas demais coisas, existe algo muito maior do que a sua própria vida, que é a vida das pessoas que estão ao seu redor. Até porque Deus, quando Ele te entrega algo, isso na Bíblia e para você, para todos, não se iludam, para todos, Ele nunca avisa você, nunca, nunca, Ele sempre visa uma corrente. Como que a bispa conheceu a Deus? O que ela veio buscar? Qual que era a necessidade dela? A cura, problema de saúde, o filho enfermo e quase perdendo o braço. O Senhor devolveu o braço, Ele entregou para a bispa, visando ela ou visando todos vocês hoje? Porque se aquilo não tivesse acontecido, o ministério não existiria. Vocês não estariam aqui, muitos estariam perdidos, arruinados, desesperados. Então aquilo que Deus faz, te entrega, coloca na sua vida, é para passar adiante. Samuel, aquele filho de Ana, o Senhor entregou um filho para ela ou um líder para a nação? Um líder para a nação. Então não era para si, era para os demais. Quando Saul foi rejeitado como rei e Davi foi colocado naquela posição, o Senhor colocou Davi numa posição de rei pelo próprio Davi, pela sua vaidade, ou para aquela nação, para todo aquele povo? Então pare de achar que aquilo que você recebe é estritamente para você. Você usufrui, você utiliza, você desfruta, mas não é para você. Repita comigo: aquilo que eu recebo é para passar adiante. Porque se você tentar reter, você vai perder. Se você tentar segurar, se o seu foco for único e exclusivamente você vai ficar sem. Minutos depois, eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Essa é a mesma passagem, só que em um outro livro. Então Jesus interferiu. Os reis gostam de, repita comigo, mostrar o seu poder. Você gosta de mostrar alguma coisa? Muitos gostam. Muitos gostam. Começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Então Jesus interferiu. Os reis gostam de mostrar seu poder, e os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder deve se tornar servo. Quem vocês preferem ser? E agora eu estou te perguntando: o que come o jantar ou o que o serve? Vocês preferem comer e ser servidos? Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve. O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o seu servo fez um bom trabalho, o bom servo é qual? Aquele que serve. Se o Senhor voltar
se ele se dirigir até você e constatar que você tem feito um bom trabalho com aquilo que ele tem entregado nas tuas mãos, eu lhes digo a verdade. Repita comigo: ele colocará todos os seus bens sobre os cuidados desse servo. Quais são os bens do Senhor? Tudo. Tudo que na terra existe. Se nós passamos nesse teste, se nós estamos prontos a servir, o Senhor nos acrescenta muito mais. Todos nós conhecemos o rei Davi. Todos nós conhecemos o general Davi. Todos nós conhecemos o Davi de muitas glórias, de muita fama, de muito poder e de muita autoridade. Só que depois que ele foi ungido por Samuel para se tornar o rei, sabe qual foi a posição que ele ocupou? Servo de Saul. Ele teve que servir Saul. E se ele tivesse sido arrogante? Mas eu fui ungido para ser rei. Eu fui ungido para ser rei pelo Samuel. Eu mando nisso aqui. Eu tenho autoridade nisso aqui. Não vou me submeter. Ele não teria sido o Davi que vocês conhecem. E ele teve que passar por um processo muito árduo. Porque ele se tornou servo de Saul. Depois ele se tornou só mais um comandante no meio do exército, para só depois ele ser colocado no lugar de maior honra, de maior glória. Não tem como nós irmos para lugares maiores sem passarmos por um processo. O processo, ele consolida e amadurece os nossos resultados. Não é que o Senhor não quer te entregar algo grande, só que Ele te entrega determinadas medidas para ver como que você vai lidar com essas medidas, para depois Ele saber se Ele pode acrescentar muito mais ou não. Como Davi foi aprovado desde o início, desde o fato dele ter sido ungido como rei e estava tocando harpa só, o Senhor pode acrescentar coisas muito maiores nas mãos dele. Só que as pessoas acabam hoje seguindo na contramão. O raciocínio é totalmente diferente. Eu tenho que ser o maior para eu ser o maior. Eu tenho que ser o melhor para eu ser o melhor. Eu tenho que estar acima de todos para eu realmente estar com os resultados acima de todos. O ministério de Jesus aqui na terra, ele não fez outra coisa senão servir. O tempo todo, ou ele estava curando, ou ele estava pregando, ou ele estava ajudando, ou ele estava servindo, o tempo todo. Eu desafio alguém a achar alguma passagem que diz que Jesus estava fazendo algo por ele. Alguém consegue, ou já viu, o Senhor se prosperando? Se ajudando? Porque a lógica é a seguinte: é ajudando que nós somos ajudados, é servindo que nós somos servidos, é curando que nós somos curados, é ajudando a prosperar que nós prosperamos. Porque tudo que nós lançamos para as pessoas, voltam para nós. E tudo que nós seguramos para nós, sai. Gênesis 39, versículo 2 até o 10. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que ele realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou, repita comigo, e lhe confiou tudo o que possuía. Como que José recebeu tudo? Servindo a Potifar. Não é mandando em Potifar, não é tendo autoridade sobre ele, mas servindo a ele. E ele se encontra na mesma posição de Davi, porque lá atrás o Senhor tinha dado um sonho para ele. O Senhor já tinha confirmado na mente dele que ele seria o governador, que ele estaria em posições cada vez mais altas, só que ele não se deixou levar por essa situação, e ele não fez outra coisa senão
servir. Sabe qual que foi a grande diferença na vida de José? Ele não foi um escravo no meio daqueles escravos. Ele foi um servo no meio daqueles escravos. Depois, quando ele foi traído, e ele foi jogado na prisão, ele não foi um prisioneiro dentro da prisão. Ele foi um servo dentro da prisão. Aqui, fala que José foi tirado e colocado na posição de governo. Quantos outros morreram escravos, morreram na prisão, por não entender esse princípio? E aqui o que fica muito claro, que quando ele foi para a casa de Potifar, já tinha algumas responsabilidades das mãos dele. Só que só depois o Senhor dele confiou muito mais nas mãos dele. O que você tem feito com aquilo que o Senhor já confiou nas tuas mãos? Como que você tem administrado os bens de Deus na sua vida? Sabe quais são os bens que o Senhor entregou nas tuas mãos? Tempo, dinheiro, saúde, capacidade de se locomover, veículos. Como que você tem administrado tudo isso que o Senhor entregou nas tuas mãos? Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de um certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Do que nós estamos falando? De uma posição de muita autoridade. Ele nada me negou a não ser a senhora. Repita comigo: porque é a mulher dele. Outro pilar para você desenvolver a capacidade de servidão: não toque naquilo que é do Senhor. Não toque naquilo que é de Deus. No caso de Potifar, ele era o senhor de José aqui nessa história, e ele tocava em tudo, exceto naquilo que não era do senhor dele. Não toque no que é de Deus, não toque no tempo de Deus. Aquilo que é de Deus, você não mexe, porque a partir do momento que você mexe, você se frustra, as coisas não caminham, as coisas não funcionam, não andam por nada. E pelo espírito de servo que estava dentro dele, ele não tocou. Eu posso tudo, mas eu nunca vou poder estar acima do meu Senhor. Se o Senhor me deu autoridade, liberdade para mexer com tudo isso, menos com essas coisas, repita comigo: então eu não vou mexer. Agora leve isso para o seu dia a dia. Quais são as coisas que você sabe que você não tem autoridade, que você não tem autonomia, que você não pode tocar? Não mexa, não toque, não rele, não fale e nem esteja. Por conta desse versículo, em grande maioria, por conta desse versículo, José chegou no lugar que todos nós conhecemos. Porque o particular, repita comigo, o particular define o público. Porque você pode ser um servo aos olhos de todos, mas você pode ser um egoísta no seu particular. E ele continuou sendo a mesma pessoa, seja fora, seja dentro. Por isso que o Senhor entregou coisas grandiosas nas mãos dele. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora.
porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, vamos juntos, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. O que eu falei sobre a precipitação? 1 segundo e você joga tudo fora. E você não vai ser tentado somente uma vez. Dia após dia ele era tentado. Ele poderia ter feito certo durante vários dias. Se ele tivesse tropeçado em um único dia, ele teria perdido tudo. E foi exatamente o que Saul fez quando ele perdeu o reinado. Porque ele não se precipitou apresentando sacrifícios de cara. No versículo diz, após ter passado o prazo de 7 dias, só então ele apresentou. Então durante 7 dias ele fez certo, durante 7 dias ele fez certo, só que no 8º ele desandou. E por conta de um único dia, ele perdeu absolutamente tudo. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão, que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável. Repita comigo, por tudo. Eu continuo o que lá sucedia. Ele não foi um prisioneiro dentro da prisão. Ele permaneceu com o mesmo espírito, mesmo sendo traído, mesmo tendo sido preparado contra ele uma cilada, mesmo o seu próprio senhor que pisou nele, jogando ele lá na prisão, ele continuou na mesma posição. Ele continuou com o mesmo espírito. Muitas vezes, por muito menos, nós jogamos tudo fora, por conta de atitudes que pessoas têm conosco. Só que independente do que as pessoas fazem, eu sei o que eu preciso fazer, e eu vou fazer, porque custa muito caro. Custa muito caro, é a nossa vida que está em jogo. Ali, ele estava fazendo um bom plantio, e o que ele recebeu? Uma traição, uma cilada, só que do mesmo jeito, ele continuou agindo da mesma maneira. Não foram as circunstâncias que mudaram quem ele era, foi quem ele era que mudou todas as circunstâncias da vida dele. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava no cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Lucas 16, versículo 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Se você não está conseguindo lidar com aquilo que está nas tuas mãos hoje, como que nós vamos poder receber as verdadeiras riquezas? Se José não tivesse conseguido lidar com aquilo que estava nas mãos dele naquele momento, ele não teria recebido a verdadeira riqueza, porque a verdadeira riqueza é que ele se tornasse o maior governador do seu tempo. Se você tem a capacidade de administrar bem aquilo que está nas tuas mãos, Deus coloca muito mais. Só que isso requer duas coisas. Repita comigo: maturidade espiritual. Do que nós estamos falando? Relacionamento com Deus. Vamos juntos. Maturidade emocional. Do que nós estamos falando? Controle de todas as emoções. E sabe onde na Bíblia fala sobre isso? Qual que é o primeiro mandamento e o mais importante de toda a Bíblia? Ame a Deus acima de tudo. Maturidade espiritual. Ame ao próximo como a ti mesmo. Maturidade emocional.
Porque com pessoas é pura emoção. Raiva, ódio, ira, revolta, alegria, paz. E se você não tiver controle, não tiver domínio sobre isso, não tem como ir para medidas muito maiores. E ser servo significa o quê? Eu faço o que precisa ser feito, independente de para quem seja. Eu faço o que precisa ser feito, independente das circunstâncias. Eu me posiciono da maneira certa, mesmo que não mereçam. Eu continuo na mesma posição, mesmo que a situação no momento peça que eu haja de outra forma. Isso é ser um servo. Administrar seus sentimentos, o seu bem, os seus bens, o seu tempo, tudo em função de algo muito maior. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir ao Deus e ao dinheiro. Na Bíblia, vocês acham que fala mais sobre salvação ou sobre dinheiro? Fala muito mais sobre dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro é o grande problema na vida de muitas pessoas. O dinheiro não está acima da salvação, óbvio. Só que foram necessários muito mais textos, porque as pessoas, desde aquele tempo, servem ao mesmo Deus. Hebreus 13:8, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. O que isso representa para você? Participação. Vamos lá. O que significa? Vamos lá. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. O que isso quer dizer? Oi? O mesmo poder dele é o poder de ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que fez ontem, faz agora e fará eternamente. Só que a grande maioria leva para esse lado. Vamos levar para o outro. Se o Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente, aquilo que ele não aceitou ontem, ele não vai aceitar hoje, ele não vai aceitar eternamente. Aquilo que ele corrigiu ontem, ele vai corrigir hoje e vai corrigir eternamente. Aquilo que ele teve que lidar ontem, ele vai lidar hoje e vai lidar eternamente. Aquilo que trouxe consequências negativas ontem, vai trazer hoje e vai trazer eternamente. Por quê? Porque ele continua sendo o mesmo. Se desde este tempo, ele já dizia, para que você se torne grande, você precisa ser servo, e quer dizer que ontem nós precisávamos ser servo, hoje nós precisamos ser servo, e sempre teremos que ser servo, não tem como fugir dessa regra. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui da terra, mas não obedeçam apenas quando vocês estão sendo vigiados, como se estivessem tentando agradar pessoas. Porém, obedeçam com um coração sincero, por causa do respeito que vocês têm. Por quem? Então nós fazemos para o homem como se fosse para o próprio Deus. Potifar injustiçou José, só que Deus honrou José. Porque José não fazia como se fosse para Potifar, mas como se fosse para o próprio Deus. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo para o Senhor e não para pessoas. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem serve é Cristo. De onde que vai vir a tua recompensa? De onde vai vir a tua herança? Então, independente do que, ou de quem, ou de onde você esteja, o espírito de servo tem que estar presente. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Primeira Pedro 4, versículo 10.
Cada um exerça o dom que recebeu para, repita comigo, servir os outros. Quais são os dons que vocês receberam? Quais são os talentos? E para quem que o Senhor está mandando você direcionar? Para os outros. E não quer dizer que você não vai focar em você. Quer dizer que Deus vai focar em você. Se você foca nos demais, Deus foca em você. Se você pensa nos demais, Deus pensa em você. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Sirvam uns aos outros, cada um de acordo com o dom que recebeu. Dessa forma, vocês serão bons administradores das bênçãos de Deus, as quais se manifestam de várias maneiras. Quem me serve precisa, repita comigo, seguir-me. Não é falar o que o Senhor falaria, é falar o que Ele falou. Não é fazer o que o Senhor faria, mas fazer aquilo que Ele fez. Não é agir conforme Ele agiria, mas agir da forma que Ele já agiu. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, repita comigo, o meu servo também estará. Então tem lugares que não são para vocês, porque vocês só podem estar nos lugares onde o seu Senhor estiver. Isso é um bom servo. Só que fisicamente falando, é a forma que nós menos ocupamos territórios, lugares. A grande maioria nós ocupamos aqui. Mesmo que você não esteja no lugar errado, fisicamente falando, se você estiver aqui, você não está sendo um bom servo. Aquele que me serve, repita comigo, meu Pai o honrará. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora, repita comigo, que embora, sendo Deus, quem que Cristo Jesus era? Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Olha como está em outra tradução. Mas não tentou ficar igual a Deus. Ele quis se parecer com homens. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi, repita comigo, obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi servo até a morte. Por isso, repita comigo, por isso. Por quê? Porque ele serviu. Não é porque ele era filho. Não é porque ele era Deus em forma humana. Não é porque ele podia todas as coisas. Não é porque ele tinha poder para transformar qualquer coisa. Não é porque ele tinha poder para trazer uma legião de anjos. Mas porque ele humilhou-se. Ele se esvaziou. Ele abriu mão de si e focou no próximo. Ele nunca pensou nele, mas sempre nos demais. Por isso Deus o exaltou, repita comigo, a mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus quer te exaltar a mais alta posição. Ele quer. Jeremias 29:11, pois eu bem sei os planos que tenho para você, planos de bem e não planos de mal. Eu já falei isso em uma outra reunião, e eu vou repetir agora. Quem sabe o que significa a palavra nepotismo? Levanta a mão bem alto, por favor. Levanta mais. Nepotismo. Nepotismo é quando você se beneficia em função
da sua posição ou do seu cargo para beneficiar outros da sua família, outros ao seu redor. Do ponto de vista da política, isso é bom? Sim ou não? Não, terrível. Só que Deus é nepotista. Sabe por quê? Ele quer os seus nas posições mais altas. Ele quer os seus nas posições de destaque. Ele quer os seus ocupando os cargos mais importantes. E Jesus ocupou a posição mais importante porque ele se fez o menor. Se ele já quer te colocar, se ele já tem essa predisposição em colocar os seus filhos nas posições mais altas, vocês só precisam fazer o seu papel, cumprir com a sua obrigação. Se diminua para que Deus te engrandeça. Porque todas as vezes, qual que é o papel de Deus na sua vida? Ele te engrandece. Repita comigo: Deus me engrandece. Todas as vezes que você tentar fazer o papel de Deus na sua vida, Ele não vai fazer o dele. E somente Ele tem poder para te engrandecer. Então se diminua para que Ele te exalta. Se coloque entre os menores para que Ele te faça o maior. Sirva para que Ele te torne um rei ou uma rainha. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando a sua hora chegou, Ele deixou de lado os privilégios da divindade. O que Moisés fez? Deixou de lado os privilégios, pelo fato dele ser o filho da filha de Faraó. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Repita comigo: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós seremos a exceção. A grande maioria segue no caminho totalmente contrário a esse. Se você seguir nessa direção, Deus vai te colocar nos lugares mais altos, porque é isso que Ele tem para você. Esse é o propósito dele na sua vida. E não espere vir de homens aquilo que só Deus pode entregar. Deus usa homens. Por quê? Por que Deus usa homens? Alguém sabe? É simples. Por que Deus usa homens? Porque Ele quer. Porque Ele quer. Ele não precisa. Ele não precisa de pessoas. Ele não precisa do dinheiro do mundo. Ele não precisa de nada que o mundo oferece. Ele usa porque Ele quer. E a sua recompensa virá dele. Dele. Maldito é o homem que confia no homem. Esse é comparado a uma árvore seca, plantada junto ao deserto. Mas aquele que confia no Senhor, esse viverá uma história totalmente diferente. E por fim, João 12. O Pai honrará e recompensará quem me servir. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento. Deus tem grandes coisas para você. Ele quer te fazer viver uma vida extraordinária. Pare de tentar se engrandecer. Pare de correr atrás da autopromoção. Autopromoção é sinônimo de autofrustração. Deixe que Deus te conduza.
Só que para isso, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, abrir mão de orgulho, abrir mão de autossuficiência, de vaidades, abrir mão de sentimentos que nos afundam, raiva, sentimento de injustiça, sentimento de revolta, desejos como essa pessoa vai pagar por tudo que ela fez na minha vida. Hoje você pode estar numa posição que não é aquela que você quer, e provavelmente nem Deus quer. Só que para que haja uma mudança, é necessário que mudanças aconteçam. Não caia mais no erro de se precipitar. Olhe para cá só um instante. Nós atendemos pessoas todo santo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Sabe quais são as duas principais causas de precipitação da grande maioria das pessoas? Primeiro ponto: pessoas que não sabem lidar com o silêncio de Deus. É nisso que muitos acabam se precipitando, porque vem aquele sentimento, parece que nada está mudando, nada está acontecendo. É quando você sai fazendo, tentando, assando, fritando, eu posso, eu sei, eu vou me virar, porque eu vou me levantar. E muitos tropeçam. Segundo, pessoas que não sabem lidar com más notícias ou resultados inesperados. Se você tiver o controle sobre as suas emoções, sobre esses dois aspectos, você vai muito longe. Porque o silêncio de Deus, não confunda o silêncio de Deus com o não agir de Deus. Não confunda resultados negativos com resultados definitivos. São duas coisas totalmente diferentes. Feche os olhos novamente. Vou te dar a oportunidade de entrar em oração. E eu gostaria que você pedisse para que Deus te esvaziasse. Diga: meu Deus, me esvazie de mim mesmo. Me esvazie de tudo que me afasta do Senhor. Me esvazie de tudo aquilo que me distancia do Senhor. Tire de mim tudo aquilo que me distancia, meu Deus, daquilo que o Senhor tem para mim. Tire de mim se existe algo que não agrada a Ti, Teu Santo Espírito. Diga: meu Deus, lance fora. Eu não quero que faça mais parte da minha vida. Se existe algo que me rouba da Tua presença, se existe algo, meu Deus, que me tira da presença do Senhor, se existe algo que possa afetar como já tem afetado os meus resultados, diga: meu Deus, eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero morrer para os meus sentimentos. Eu quero morrer para os meus sentimentos, pensamentos. Eu quero morrer para a minha autossuficiência. Diga: meu Deus, eu não posso nada. Eu só posso tudo no Senhor. Diga: meu Deus, eu de mim mesmo, eu não tenho capacidade, mas no Senhor eu posso tudo. Diga: meu Deus, eu sou menor. Eu me vejo como menor. Meu Deus, eu sou menor perante o Senhor. Eu não tenho vergonha de reconhecer que sem Ti não posso e não sou absolutamente nada. Diga: meu Deus, se não fosse pelo Senhor, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse pelo Senhor, eu não estaria vivo. Se não fosse pelo Senhor, meu Deus, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei até o dia de hoje. Se não fosse pelo Senhor, eu não teria saúde. Se não fosse pelo Senhor, não estaria aqui na sua presença. Se não fosse pelo Senhor, a minha vida estaria um verdadeiro caos. Eu já teria morrido. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu sou totalmente dependente daquilo que o Senhor tem para mim. Eu sou totalmente dependente daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu dependo da sua graça. Eu dependo do seu Espírito. Eu dependo do seu poder. Eu dependo da sua graça. Diga isso: eu dependo do Senhor. Eu preciso que o Senhor haja em meu favor. Eu preciso que o Senhor me direcione. Eu preciso que o Senhor me capacite. Porque somente no Senhor tem sentido todo e qualquer tipo de esforço. Diga: eu não posso nada, meu Deus. A tua graça me basta. Somente a tua graça. Por intermédio do Senhor eu posso ser levado a outro nível, a uma outra realidade. Diga: não importa onde eu nasci,
O que importa é que eu sei quem é meu Deus. Não importa se eu nasci na casa de Faraó, não importa se hoje eu ocupo uma posição de honra. Diga: eu sou um servo perante o Senhor. Eu estou aqui, meu Deus, para administrar tudo aquilo que está nas tuas mãos. Diga: por muito tempo, meu Deus, eu toquei naquilo que era do Senhor, mas diga: hoje eu não toco mais. José foi honrado, e foi um grande teste na vida dele, porque ele não tocou naquilo que era do seu Senhor. Então diga: eu nunca mais vou tocar naquilo que pertence ao meu Deus. Eu não vou tocar mais no tempo do Senhor. Eu não vou tocar mais no comprometimento. Eu não vou mais tocar, meu Deus, daquilo que pertence a Ti, porque aquilo que é Teu é Teu. O verdadeiro servo segue ao Senhor e frequenta os lugares que o Senhor está. Então diga: meu Deus, me ensine a estar somente nos lugares que o Senhor estaria, seja fisicamente, seja com a mente, seja com o coração, meu Deus, porque eu tenho que seguir ao Senhor, eu tenho que estar onde o Senhor estiver, porque do Senhor vai vir a minha vitória, do Senhor vai vir toda a minha graça, toda a minha promoção, do Senhor eu vou viver esse algo maior. Diga isso: do Senhor vem tudo aquilo que eu tenho sonhado, do Senhor virá tudo aquilo que eu tenho apresentado, do Senhor virá a resposta da minha oração. Meu Deus, o Senhor é a minha base, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é o princípio e o fim da minha vida. O Senhor, sem o Senhor não dá. Eu não consigo imaginar minha vida sem Ti. Diga isso: eu não consigo imaginar a minha vida sem Ti. Eu não consigo imaginar o meu casamento sem o Senhor. Eu não consigo imaginar a minha empresa sem Ti. Eu não consigo, não dá. Meu Deus, não tem sentido uma vida onde o Senhor não é o centro. Não tem sentido onde o Senhor, meu Deus, não está. Não tem o porquê viver, não tem motivo. Diga isso: por muito tempo, meu Deus, eu tentei forçar os meus milagres, por muito tempo eu tentei provocar as minhas vitórias, por muito tempo eu lutei com a força do meu braço, porque eu achava que eu era o Senhor, eu achava que eu era a autoridade, eu achava que eu tinha total autonomia. Mas diga isso: eu posso tudo somente no Senhor. Somente no Senhor eu posso viver uma nova história. Somente no Senhor eu posso viver um novo resultado. Somente no Senhor eu posso viver novas conquistas. Não seja como Esaú, ele que se precipitou abrindo mão daquilo que era mais importante na vida dele, por um prazer momentâneo. Então não abra mão desse privilégio que o Senhor concedeu à sua vida. Não troque por prato de comida, não troque por um momento de prazer, não troque por um momento que ele vai passar, mas a glória do Senhor sobre a sua vida será eterna, e é isso que Ele tem para você, é isso que Ele tem preparado. Então declare: meu Deus, a partir de hoje eu vou viver esse novo tempo, porque eu vou parar de tentar me autopromover. Se eu quero ser o primeiro, eu preciso me fazer um escravo. Se eu quero ser um senhor, eu preciso servir. Diga isso: por muito tempo eu lutei para sentar à direita ou à esquerda de uma posição de destaque, mas o Senhor está dizendo: não cabe a mim decidir, depende de você, depende do seu posicionamento, depende da sua humildade, depende da sua capacidade de ficar com aquilo que o Senhor está dizendo, depende da sua capacidade de ficar com aquilo que está escrito. Então diga: meu Deus, a sua vontade vai prevalecer sobre a minha vontade, porque o Senhor é o meu Senhor. Não tem sentido eu dizer: Senhor, Senhor, se eu não tenho obedecido, se eu não tenho renunciado, se eu não tenho ficado com aquilo que o Senhor está falando. Diga a Deus o que será diferente a partir de hoje. Quais posicionamentos, quais decisões você vai tomar? Como você vai conduzir a sua vida a partir de hoje? Diga: meu Deus, a partir de hoje não será assim. Meu Deus, por muito tempo eu lutei com aquilo que eu acreditava ser o certo, mas a partir de hoje, meu Deus, eu vou lutar com aquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou lutar com as suas mãos, eu vou lutar com o seu poder, com a sua graça. Meu Deus, eu vou parar com aquilo, eu vou parar com isso. Apresente a Deus: você sabe o que você precisa cortar da sua vida, porque o Senhor quer te promover, Ele quer te fazer ser colocado na sua terra prometida, Ele quer te colocar nos lugares mais altos. Ele está parando neste momento, Ele se levantou na habitação dEle, para entregar aquilo que você quer. E quais são as coisas que você mais deseja? Quais são os seus sonhos e projetos? Qual é o futuro que você quer viver? Qual que é a realidade que você quer desfrutar?
Declare: meu Deus, eu vou viver nessa realidade. Por muito tempo, meu Deus, eu não vivi, mas eu vou viver, porque hoje fichas estão caindo. Se nem Jesus, que Ele era Deus, Ele não se apegou a esse fato, Ele não fez outra coisa, se não se humilhar, se não pensar no próximo. Então diga: meu Deus, eu não serei diferente. Se o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, aquilo que o Senhor condenava lá atrás, é aquilo que o Senhor condena agora, e o Senhor vai condenar no futuro. Aquilo que não deu certo lá atrás, é aquilo que não dará certo agora, e não vai dar certo no futuro, mas a partir de hoje, diga isso: a minha vida vai caminhar, a minha vida vai frutificar, tudo vai dar certo, tudo aquilo que não estava fluindo, declare: vai fluir a partir dessa noite. Tudo aquilo que não estava caminhando, declare: vai caminhar. Tudo aquilo que estava amarrado, que venha ser desamarrado. Tudo aquilo, por muito tempo eu fui traído, eu fui injustiçado, mas eu vou continuar fazendo a minha parte, e declare: meu Deus, eu serei colocado nos lugares mais altos, eu serei colocado no governo do Egito, eu serei colocado no governo da minha vida, porque o Senhor tem isso para os seus, o Senhor tem isso para os seus filhos, o Senhor tem isso para aqueles que o Senhor chama de servos. Então diga: meu Deus, eu quero fazer parte da minoria, eu quero ser uma exceção. Meu Deus, eu quero ser uma exceção na sua vida, eu quero ser uma exceção, meu Deus, neste tempo. Diga: meu Deus, por muito tempo eu me preocupei mais com imagem do que propriamente com aquilo que importava, que é aquilo que está dentro. Por muito tempo eu me preocupei mais com a marca do que propriamente com o produto. Por muito tempo eu me preocupei mais com o que as pessoas poderiam me dar do que propriamente com elas que realmente importavam. Diga: meu Deus, eu não quero fazer parte deste grupo, eu quero ser diferente. Diga: meu Deus, eu não quero me amoldar ao padrão deste mundo. Hoje homens estão focados naquilo que eles podem se beneficiar em relação ao próximo. Não diga: meu Deus, os benefícios que eu quero virar do Senhor para o próximo, eu só tenho para servir agora, eu só tenho para entregar, porque eu sei que o Senhor vai me colocar em uma posição mais alta. Diga: meu Deus, me ajude a desenvolver essa estrutura, essa maturidade espiritual, me ajude a desenvolver, meu Deus, a crescer nessa maturidade emocional, porque eu sei, meu Deus, que se me faltar qualquer uma delas, a minha vida não vai caminhar, os meus resultados não vão frutificar, a minha vida não vai fluir. Diga: meu Deus, eu quero me tornar maduro, eu quero estar preparado, eu não vou ser, meu Deus, de duas formas, eu não vou viver, meu Deus, de dois jeitos diferentes. Não, meu Deus, eu vou ser um só na frente do Senhor, eu vou ser um só na frente das pessoas, eu vou ser um só na frente do particular e na frente do público, eu vou ser a mesma pessoa. Meu Deus, eu não aceito mais ser a mesma pessoa. Por muito tempo, muitos agiram de acordo com aquilo que a situação oferecia. Nós podemos e precisamos ser somente um só. Deus busca integridade, Ele busca verdade, Ele busca pessoas que Ele possa usar. Quando Saul foi rejeitado, existe uma passagem que diz que quando ele encontrou Davi, ele disse: aqui está o tipo de pessoa que eu quero e procuro. Então ele está em busca de pessoas, ele está em busca de homens e mulheres, ele está em busca de famílias, ele está em busca de pessoas que ele possa conduzir, ele está em busca de pessoas que possam ser usadas como instrumentos. Se submeta àquele que é o maior Senhor de todos. Deus quer te honrar, Ele quer te exaltar, mas a velha criatura precisa morrer. Tirareis fora o velho, para que o novo entre. Tirareis fora aquilo que não deveria estar, para aquilo que realmente deveria estar seja colocado em nossas vidas. Deus, Ele quer te promover, Ele quer colocar coisas muito maiores na sua vida, só que isso vai depender do seu posicionamento. Ele não faz acepção de pessoas, mas sim de atitude, de fé, de posicionamento.
Então declare nessa noite, diga: meu Deus, levante a sua voz e diga: meu Deus, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser moldado em uma nova pessoa, eu quero ter o meu espírito transformado, eu quero ter a minha mentalidade transformada. Meu Deus, eu quero um novo coração. Diga: meu Deus, eu quero um novo nível de coração, eu quero um novo espírito, eu quero uma nova fé, eu quero um novo padrão de comportamento. Meu Deus, porque por muito tempo eu fiquei preso a esse mesmo eu, a essas mesmas atitudes, e por isso a minha vida nunca caminhou. Então declare: a partir de hoje eu vou me tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. Por isso os meus resultados serão totalmente diferentes, por isso a minha vida será totalmente diferente, e eu vou viver uma nova história, eu vou viver uma nova vida, eu vou desfrutar de um novo tempo, novas realidades. E esse ano, declare: esse ano será incomparável na minha vida, esse ano vai ser incomparável, eu vou crescer 10 vezes mais, eu vou crescer 10 vezes mais em resultados, em conquistas, em avanços, em progressos. Eu vou crescer em tudo aquilo que eu não cresci, eu vou avançar em tudo que eu não avancei. Declare isso. Declare. O Senhor está parando tudo que Ele está fazendo para te honrar. Ele está parando tudo que Ele está fazendo para prestar atenção naquilo que você está dizendo. Diga isso. Louve ao Senhor, diga isso: o Senhor está aqui. Mas dê o seu melhor, diga isso: o Senhor está aqui. Me abandonaste. Diga isso: o Senhor está aqui nesta noite. Ele está agindo em meu favor, Ele está agindo em favor da minha família. Com seus olhos fechados, sua mão no coração. Não se permita ser roubado, nem por mais um instante. Deus precisa da sua fé, e somente isso. As demais coisas Ele já tem. Não busque a grandeza tentando forçá-la a acontecer. Deus vai te tornar grande, porque o nosso Deus é grande, e os seus servos se tornam parecidos com o seu Senhor. Ele tem coisas grandiosas. O maior desejo do coração de Deus é que você se entregue de corpo, alma e espírito. Assim como na passagem dos 10 leprosos. 10 leprosos chegaram, pediram a cura, e o Senhor os curou. 9 foram embora e não voltaram nunca mais, e somente um voltou. Não faça parte dos 9 que vieram, pediram, receberam e nunca mais voltaram. Seja aquele um, seja aquela minoria que busca, que pede, que o Senhor entrega, e você volta. Porque quem nunca sai da casa do Pai, nunca deixa de viver a glória do Pai. Sabe por que o filho pródigo teve que voltar? Porque ele saiu da casa do Pai. Mais um que se precipitou,
recebeu tudo o que queria e não pensou para gastar, mas ele teve que voltar. Olhe para cá um instante, por favor. Projeta para eles, por favor, 1 Samuel 2, os 7 e 8. Vamos juntos. O Senhor, vamos juntos. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se, repita comigo, com príncipes e lhes dá lugar de honra. Não é você, não sou eu, não é o seu patrão, não é sua esposa, não é seu marido ou seus filhos, mas quem? E é isso que Ele tem para você. Levante as suas mãos, por favor. Meu Deus, eu peço que o Senhor fale aos corações, eu peço que o Senhor toque no íntimo, que o Senhor entre com mudanças, com transformações. Meu Deus, que o seu povo possa se esvaziar deles mesmos, que todos nós, a começar por mim, possamos morrer para nós mesmos. Muitos, ou todos nós, queremos ser muito grandes, só que só existe um caminho. O Senhor sempre trabalhou da mesma forma, e o Senhor sempre vai trabalhar. Então eu peço, meu Deus, que esse Espírito possa entrar nos corações, que possa penetrar as mentes, meu Deus, que onde as minhas palavras não chegaram, que as do Senhor possa chegar, e que o Senhor possa fazer um verdadeiro rebuliço na vida de todos aqueles que estão aqui, meu Deus, da forma que eles entraram, que ninguém possa sair, que todos possam sair infinitamente mais abençoados, com respostas, conquistas, com avanços, com progressos, com grande desenvolvimento, com grandes medidas, e medidas cada vez maiores em suas mãos. Meu Deus, que o seu povo possa crescer 10 vezes mais em tudo aquilo que eles apresentarem em oração, que todos os sonhos e projetos venham se materializar, que eles possam viver uma glória de uma segunda casa, cada vez maior e melhor, um novo tempo, uma nova realidade, cercada de vitórias, conquistas, avanços, progressos, crescimento, desenvolvimento, e que eles possam ir para lugares que até então eles não tinham alcançado, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor. A Ele, o único, digno merecedor de recebê-las, cada uma delas, em nome de Jesus.